Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos. Já começo te lembrando que hoje é aquele dia que eu costumo dizer que tem um ar mais leve, mas estamos cheios de notícias para compartilhar com você. Então vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 8 de dezembro. Vamos ao nosso cardápio de notícias. R$500 milhão do abono PIS/PASEP pode ser sacado até o dia 28. O Conselho de Segurança da ONU se reúne nesta sexta-feira para discutir a tentativa da Venezuela de anexar o território da Guiana. Conflito em Gaza passa de 2 meses enquanto o chefe da ONU pede ação para evitar uma catástrofe humanitária. E ainda, Fundação Internacional de Comunicação intensifica ainda mais as ações de solidariedade com a proximidade do Natal. Pois é, a gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. O ministro da Defesa venezuelano, Vladimir Lopes, classificou como provocação os exercícios militares dos Estados Unidos na região da Guiana. As tensões aumentam pela disputa sobre Essequibo, um território, gente, rico em petróleo. A expectativa para essa sexta-feira é de uma reunião com o Conselho de Segurança da ONU que irá acontecer a portas fechadas para discutir esse possível conflito. A decisão dos Estados Unidos e da Guiana ocorre em um contexto de tensão pela disputa sobre Essequibo, um território rico em petróleo. A disputa pelo Essequibo ganhou força depois que a petroleira americana ExxonMobil descobriu jazidas de petróleo importantes em 2015. A Venezuela afirma que o Essequibo faz parte de seu território, como em 1777, quando era colônia da Espanha, e apela ao Acordo de Genebra. Esse último foi assinado em 1966, antes da independência da Guiana do Reino Unido, lançando as bases para uma solução negociada e anulando um laudo de 1899. A Guiana defende esse laudo e pede que ele seja ratificado pela Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição é desconhecida pelo governo da Venezuela. A pedido da Guiana, o Conselho de Segurança da ONU se reunirá a portas fechadas nesta sexta-feira para discutir o conflito territorial. Já o secretário de Relações Exteriores britânico, David Cameron, disse nesta quinta que a Venezuela não tem motivos para justificar uma ação unilateral. Não vejo absolutamente nenhum argumento para uma ação unilateral por parte da Venezuela. Tem que parar, afirmou Cameron durante a entrevista coletiva com o secretário de Estado americano Antony Blinken. Em meio à escalada, 5 militares morreram e outros 2 sobreviveram a um acidente de um helicóptero do exército da Guiana que perdeu contato na quarta-feira em Essequibo. O chefe das Forças Armadas da Guiana, Omar Khan, disse que não há dados que sugiram que a Venezuela tenha algo a ver com o desaparecimento da aeronave. O caso será investigado. Hunter Biden, o filho do presidente Joe Biden, foi indiciado na noite dessa quinta-feira por 9 acusações de fraude fiscal. Essa é a segunda vez neste ano que o filho de Biden é indiciado por um promotor especial que investiga seus negócios pessoais e também comerciais. O filho mais novo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é acusado de não declarar e pagar impostos, de evasão e de fazer falsas declarações de devolução de suas contribuições. Hunter Biden ganhou mais de $7 milhões entre 2016 e 2020, pelos quais deveria ter pago pelo menos $1.400.000, de acordo com a acusação do promotor David Weiss, apresentada no Tribunal Distrital da Califórnia. Estas acusações representam uma nova dor de cabeça para o presidente Biden, que procura a reeleição em 2024, enquanto a oposição republicana o acusa de se beneficiar dos negócios do filho no exterior. O filho de Biden já havia sido acusado de mentir sobre o uso de drogas em um pedido federal para a compra de uma arma e se declarou inocente. Hunter é um advogado e lobista formado em Yale, que se tornou artista, mas sua vida foi marcada pelo alcoolismo e pelo vício em crack. Joe Biden insiste que apoia o filho, apesar de seu comportamento problemático. Os republicanos abriram um pedido de impeachment no Congresso para investigar uma suposta conspiração criminosa da família Biden, mas não apresentaram provas que envolvessem o presidente em um crime. União Europeia e China discutiram as diferenças comerciais durante uma cúpula realizada ontem em Pequim. Os líderes do bloco europeu também pediram que o governo de Xi Jinping condene a invasão russa à Ucrânia.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse estar satisfeita por chegar a um consenso com o mandatário chinês Xi Jinping sobre a necessidade de relações comerciais bilaterais mais equilibradas após a cúpula presencial entre o Bloco Europeu e o gigante asiático realizada nesta quinta-feira, a primeira em 4 anos. Von der Leyen afirmou que a China é o parceiro comercial mais importante da União Europeia, mas destacou que há desequilíbrios e diferenças claras que devem ser abordados. O líder chinês defendeu uma resposta conjunta aos desafios globais e que as partes trabalhem para promover a estabilidade e prosperidade no mundo. Temos uma relação complexa com a China, que merece discussões francas e abertas para aprofundar o entendimento mútuo, e foi isso que aconteceu hoje. Esta foi certamente uma oportunidade para explicar claramente as nossas preocupações e expectativas aos líderes chineses e também para buscar o progresso em áreas importantes da nossa relação bilateral. A China e a União Europeia intensificaram uma aproximação diplomática em 2023 para fortalecer a recuperação pós-pandemia e restabelecer os laços, com uma série de visitas de comissários do bloco a Pequim. Durante a reunião desta quinta, as autoridades europeias voltaram a pedir que a China condene a invasão russa à Ucrânia, algo que o governo de Xi Jinping ainda não fez. Os líderes do bloco europeu também elogiaram os passos excepcionais do gigante asiático, que é o maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, em relação às energias renováveis. A Itália anunciou às vésperas da cúpula a saída da iniciativa chinesa das novas rotas da seda, uma estratégia para o desenvolvimento global de infraestruturas. A primeira-ministra Giorgia Meloni se opôs à participação italiana por conta dos poucos benefícios econômicos que o projeto liderado por Pequim traria para Roma. E vamos falar agora sobre os nossos assuntos, sobre o que está em jogo nesta sexta-feira. A redução de 27 centavos no preço médio do diesel da Petrobras para as distribuidoras passa a valer a partir de hoje. Com isso, o combustível passa então a custar R$ 3,78 por litro. O preço ao consumidor, considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel que é comercializado nos postos, deve ter uma redução de 24 centavos por litro e vai sair, em média, R$ 3,33 a cada litro vendido na bomba. Segundo o levantamento de preços de combustíveis da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor médio indicado era de R$ 6,16 por litro para a semana de 26 de novembro a 2 de dezembro. Agora, a Petrobras informou que o preço médio do diesel A S10 nas bombas pode atingir o valor de R$ 5,92 por litro. No ano, o preço de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras teve aí uma redução de 71 centavos por litro, equivalendo a 15,8%. E ainda tem R$500 bilhão do abono PIS/PASEP para ser sacado até o dia 28. Mais de 540 mil trabalhadores que têm direito ao benefício ainda não resgataram o dinheiro. Ao todo, ainda há 535 milhões e 700 mil nas contas para serem sacados do abono salarial PIS/PASEP do calendário 2023 e ano base 2021 até o fim deste ano. Segundo o levantamento do Ministério do Trabalho e Empregos, 540.892 trabalhadores têm direito ao benefício e ainda não resgataram o dinheiro. O último lote de pagamentos foi liberado em 17 de julho, mas quem ainda não sacou o dinheiro poderá fazê-lo até 28 de dezembro. Depois disso, será necessário aguardar o próximo calendário, que deve ser aprovado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A previsão é que ele tenha início em fevereiro de 2024. A Caixa, responsável pelo PIS para trabalhadores da iniciativa privada, pagou de fevereiro a julho quase 22 milhões de parcelas aos trabalhadores, cerca de 21 bilhões e 600 mil. Do total, as parcelas disponibilizadas para pagamento somam um valor aproximado de 75 milhões de reais. Já o Banco do Brasil é responsável pelo PASEP, pago a servidores públicos. Foram previstos quase 25 bilhões de reais para cerca de 24 milhões de beneficiários. O valor a ser pago aos trabalhadores varia de R$ 110 a R$ 1.320, conforme a quantidade de meses trabalhados pelo beneficiado durante o ano base de 2021.
Tem direito ao abono salarial o trabalhador cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, que ter recebido até 2 salários mínimos, ter trabalhado durante pelo menos 30 dias seguidos. E mesmo com o crescimento do comércio eletrônico, a maioria dos brasileiros deverá fazer compras de Natal em lojas físicas. A previsão é de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas com o SPC Brasil. Quem traz mais detalhes para a gente é a nossa repórter Maria Clara Leite. O levantamento mostra que 75% dos consumidores devem buscar as lojas físicas para comprar seus presentes de Natal. A grande maioria, né? Não por acaso, os centros comerciais estão assim bastante movimentados nesses dias que antecedem a data festiva. Mas a preferência dos brasileiros são os shoppings e as lojas de departamento. Esse costume de dar presentes no Natal deve levar quase 133 milhões de pessoas às compras neste ano aqui no país. Segundo a pesquisa, os brasileiros pretendem comprar entre 3 e 4 presentes e gastar em média R$ 138 em cada um deles. Agora, sabe quem vai ser o maior beneficiado com essas compras de fim de ano? Bem, de acordo com o estudo, será o próprio consumidor. É isso mesmo, presentear a si mesmo é a intenção de quase 105 milhões de brasileiros. Mas 60% dos entrevistados também querem presentear os filhos, 48% as mães, 44% os cônjuges e 28% os irmãos. O levantamento mostra ainda que as roupas são os produtos mais buscados para dar de presente neste Natal. Depois vem os perfumes e cosméticos, calçados, brinquedos e, por fim, os acessórios. Bem, somando toda a movimentação varejista, a expectativa é que mais de 74 bilhões de reais sejam injetados na economia do país neste fim de ano. A pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, em parceria com o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, foi realizada com brasileiros com mais de 18 anos em todas as capitais do país. Olha, Maria Clara, eu confesso que eu também estou nessa estatística aí, já procurando algum presente para mim mesma. E também prefiro ir até a loja, provar, olhar o produto do que comprar pela internet. E veja a seguir, conflito em Gaza passa de 2 meses enquanto o chefe da ONU pede ação para evitar uma catástrofe humanitária. E ainda, Fundação Internacional de Comunicação intensifica ainda mais as ações de solidariedade com a proximidade, é claro, do Natal. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques do cenário internacional dessa sexta-feira para você. O Conselho de Segurança da ONU pode votar nesta sexta-feira uma nova resolução sobre a guerra de Israel. O texto proposto pelos Emirados Árabes Unidos exige um cessar-fogo imediato. Ao redigirem a versão final do texto, representantes dos Emirados Árabes Unidos teriam aí ignorado sugestões dos Estados Unidos para mencionar pausas humanitárias e focar nas ações do Hamas. Em vez disso, a resolução cita uma preocupação grave com a situação humanitária catastrófica na faixa de Gaza e também com o sofrimento da população civil palestina. O texto ainda ressalta que ambos, palestinos e israelenses civis, devem ser protegidos de acordo com a lei humanitária internacional. A resolução seria uma resposta à invocação do artigo 99 da Carta das Nações Unidas pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Foi a primeira vez em décadas que o artigo foi invocado. Para que uma resolução seja adotada pelo Conselho, é importante a gente lembrar que ele precisa ter o voto favorável da maioria dos 15 integrantes e nenhum veto por parte dos países membros permanentes, que são Estados Unidos, Reino Unido, França, China e também pela Rússia. O conflito no Oriente Médio é um dos temas mais vetados da história do órgão e a
dificuldade de se chegar a um consenso tem causado frustrações na comunidade internacional e também levantado questões sobre o papel do Conselho. E a ONU, então, afirmou nesta quinta-feira que vê sinais promissores em relação à abertura de uma passagem entre Israel e a faixa de Gaza. A entidade destaca que um novo acesso aumentaria substancialmente a ajuda humanitária fornecida à população que tanto precisa. O chefe de operações humanitárias das Nações Unidas, Martin Griffiths, afirmou nesta quinta-feira que vê sinais promissores em relação à abertura de uma passagem entre Israel e a faixa de Gaza. Griffiths destacou que a abertura do corredor de Kerem Shalom, que se acrescentaria à passagem de Rafah na fronteira entre Egito e Gaza, aumentaria substancialmente o nível de ajuda humanitária fornecida à população do enclave palestino. Ainda estamos negociando e há sinais promissores neste momento. Me refiro ao acesso por meio de Kerem Shalom de Israel para Gaza, que tem sido tema de discussão há muito tempo. Existem indicativos de que essa passagem poderá ser aberta em breve. Estamos trabalhando nisso. A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos segue em Gaza. A faixa de Gaza sofre com a falta de insumos básicos, a exemplo de água e combustível. A ONU alertou em novembro que toda a população do enclave, que tem cerca de 2.400.000 habitantes, corria risco de morrer de fome. Mais de 75% dos moradores do território palestino também estão deslocados por conta dos incessantes bombardeios. Um terremoto de magnitude 5,7 foi sentido nesta quinta-feira na região central do México. O sismo provocou cenas de pânico, sobretudo na capital, onde as ruas ficaram cheias de pessoas que saíram dos locais em que estavam assim que escutaram o som do alerta sísmico. Esse sistema serve para advertir a população até 1 minuto antes do tremor, para que elas busquem e se coloquem em segurança. De acordo com o Serviço Sismológico do país, o epicentro do tremor, que acionou o sistema de alerta, foi localizado na comunidade de Chiautla de Tapia, no estado central de Puebla, perto da capital. Os governos da Cidade do México, do estado de Morelos e de Puebla informaram que não houve danos causados pelo terremoto, embora o tremor tenha sido sentido em várias localidades. O México está localizado entre 5 placas tectônicas, cujos movimentos tornam o país um dos mais sismicamente ativos do mundo, particularmente na costa do Pacífico, desde a fronteira com a Guatemala até o estado de Jalisco, no oeste. E nessa quinta-feira, a Conmebol sorteou os grupos da primeira fase da Copa América de 2024, que será realizada nos Estados Unidos. 16 seleções vão em busca do maior título do futebol de seleções do continente. E o Brasil já tem o seu adversário definido. A seleção brasileira está no grupo D e já tem até data de estreia na competição, dia 21 de junho em Los Angeles. O adversário pode ser a Costa Rica ou Honduras. Isso porque a competição será disputada pelas 10 seleções da América do Sul, junto às 6 equipes da América do Norte e Central, que são os semifinalistas da Liga das Nações da CONCACAF, e os vencedores de uma repescagem entre os perdedores das quartas de final, que é o caso de Costa Rica e Honduras. O grupo D conta com a nossa seleção, que é cabeça-chave, a Colômbia, o Paraguai e o vencedor dessa repescagem. O que todo mundo espera é um confronto entre Brasil e Argentina, porém, a única chance do campeonato acontecer é em uma eventual final. A seleção canarinho vai aos Estados Unidos tentar seu 10º título do torneio. O 9º campeonato foi justamente no Brasil contra o Peru em 2019. Solidariedade. Um gesto de amor praticado pela Fundação Internacional de Comunicação ao longo de todo o ano, mas que no Natal é intensificado. Neste mês de dezembro, a FIC realiza ações em várias instituições de São Paulo e a nossa equipe de reportagem acompanhou uma delas de perto. Vamos ver. Levar alegria ao Natal de quem mais precisa é a missão da Fundação Internacional de Comunicação neste final de ano. Em parceria com o Ministério Mulheres que Vencem e o Braço Social da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, voluntárias proporcionaram um dia especial ao Instituto Solid Rock Brasil, na zona norte da capital. Que aqui as crianças que estão aqui, muitas das vezes não tem essas visitas de pessoas de fora. E aqui a gente está fazendo acolhimento, fazendo aquele carinho, né, especial
para todas as crianças. Um ato de amor ao próximo que faz toda a diferença na vida das 15 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social que vivem no abrigo. São parceiros assim que fazem a gente continuar, né? Então é muito importante as doações na verdade, para o subsídio da casa do dia a dia. A doação da FIC e seus parceiros aqui hoje inclui 90 quilos de alimentos, kits de higiene, quase 500 peças de roupas e calçados, brinquedos, doces e, claro, a palavra de Deus impressa nas Bíblias, que chegam como os principais presentes deste Natal. Em Provérbios 22:6 diz: instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Este é o motivo que nós trouxemos o real presente, que é a palavra de Deus para estas crianças e adolescentes, para que elas venham ter um futuro promissor nas mãos daquele que nos ensina tudo, que é o nosso Cristo. Todas as crianças receberam um exemplar das Escrituras e, no momento da entrega, foram orientadas sobre a leitura. Eu falei para ela todos os dias meditar no versículo, que Deus vai abrir a mente dela e ensinar como ela deve seguir os caminhos do Senhor. Quando recebemos uma Bíblia, recebemos a vida do Senhor, né? Porque Ele deu o seu próprio sangue em nosso favor. Foi um dia de grandes ensinamentos, solidariedade e bênçãos. Abençoa essas crianças, cada um que estiver aqui, Deus. Em nome de Jesus, repreende tudo aquilo que não provém de Ti aqui neste lugar, Deus. Em nome de Jesus. E não para por aqui. Ao longo de todo o mês de dezembro, a Fundação Internacional de Comunicação e seus parceiros realizarão mais ações como essa em outras instituições do Estado. E todos podem participar. Faça sua doação de alimentos não perecíveis, itens de higiene e brinquedos em bom estado em qualquer unidade da Igreja Internacional da Graça de Deus, em todo o Brasil. Você viu só quantas vidas transformadas? E esse foi só um dia que a gente acompanhou de perto o trabalho da FIC, da Fundação Internacional de Comunicação, um trabalho essencial. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Darivas chega com mais informações para você. Eu volto à 1 da tarde com um balanço das notícias dessa sexta-feira. Até já!